Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu vou me apresentar para vocês e nessa minha apresentação eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou Virgínia Andrade, né, como o Júlio já disse, sou mãe do Lucas Andrade, aí do Galaxy Pay, e sou professora já há 31 anos na Rede Municipal de Belo Horizonte. Sou pedagoga, minha formação universitária é em pedagogia, e eu tenho especialização em psicopedagogia e em atendimento educacional especializado. Então, eu vou brevemente me autodescrever aqui para vocês. Eu sou uma mulher de 52 anos de idade, sou morena, meus cabelos são grisalhos, estão presos em um rabo de cavalo no alto da cabeça. Eu uso um óculos de leitura, né? Então é um óculos mais fino. Eu estou usando uma blusa pink, de renda, sem mangas e com uma gola preta. E uso brincos pretos também. Então, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre técnicas de estudo, aprendendo a aprender. E quando eu recebi esse convite de vocês, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca poderia imaginar que um dia eu estaria falando, recebendo esse convite e falando para um público que não é o público que eu estou acostumada a dar aula, e mais especificamente, um público do serviço do meu filho. Né? Então, isso para mim, eu fiquei assim, muito, muito feliz, muito honrada de ter recebido esse convite de vocês. E eu espero que a gente possa conversar um pouco mais e que eu possa contribuir com vocês nessa perspectiva, né, de aprender a aprender. Na verdade, a nossa é uma conversa, tá? Não é uma palestra, então é algo que a gente vai dialogar sobre. Então, se vocês quiserem interromper e perguntar, tranquilo, tá? Estamos aí. Então, vamos lá. Então, para a gente começar a pensar um pouquinho sobre essa questão de aprender a aprender, o que é isso? Em primeiro lugar, a gente tem sempre que ter a ideia e a concepção de que a inteligência, ela é trabalhada, né? Há um tempo atrás, a gente tinha a ideia de que as pessoas, ao nascer, né, tinha aquela história, né, de que eu estava lá no céu, Deus me botava na fila e falava assim, esse aqui é inteligente, esse aqui não é inteligente, esse aqui dá para os estudos, esse aqui, né, coitadinho, melhor tentar outra coisa na vida. Hoje a gente já tem essa concepção de que inteligência, ela é construída, né, que todo ser humano, né, ele é inteligente. Essa é a característica de toda e qualquer pessoa. O sujeito, né, humano, ele é um sujeito epistemológico. O que significa dizer isso? Que ele é um sujeito da aprendizagem, né? Porém, a gente precisa entender, inclusive, que aprender e aprendizagens, né, elas são diferentes para cada sujeito, né? Não que isso signifique que eu não possa desenvolver técnicas e que eu não possa desenvolver e aprimorar as minhas formas de aprender, tá? Espera aí um minutinho que eu saí aqui. Então, quem sou eu, né? Eu já me apresentei aí para vocês, então a gente vai começar a nossa conversa propriamente dita. Então, compreendendo um pouco mais sobre esse assunto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cognição, né, sobre metacognição, sobre autonomia, sobre aprendiz autônomo, sobre autonomia acadêmica, autonomia social, autonomia libertadora e os estilos de aprendizagem. Então, para a gente começar a nossa conversa, a gente vai dizer, então, sobre cognição. O que é isso, né? Cognição é uma palavra associada ao processo de aprendizado e elaboração do conhecimento. É a partir do processo cognitivo que o ser humano consegue desenvolver suas capacidades intelectuais e emocionais. Isto é, linguagem, pensamento, memória, raciocínio, capacidade de compreensão, percepção, tudo isso faz parte da cognição, faz parte do meu processo de aprendizagem enquanto ser humano. E esse processo de aprendizagem, essas capacidades, são capacidades que podem ser trabalhadas, né? Como eu disse, elas podem ser melhoradas ao longo da vida.
O que faz e o que torna o sujeito mais inteligente são as oportunidades que ele tem no contexto, né? Quando ele vivencia um contexto que estimula e proporciona essas aprendizagens e essas possibilidades e essas características e capacidades, cada vez mais o sujeito se torna mais inteligente. Então, na minha área, a gente costuma muito dizer que o cérebro é o contexto. Quanto mais o contexto me expõe a situações de aprendizagens reais, mais eu consigo me desenvolver e me torno cada vez mais inteligente. Lembrando que essa questão, ela vale para todo e qualquer sujeito, tenha ele uma deficiência ou não. E aí vocês vão me ouvir falar um pouco sobre essa questão, né? Sempre trazendo essa ideia do sujeito com deficiência, porque é a minha área de atuação. Então, eu gosto sempre de estar dizendo disso em todos os lugares que eu transito, né? Porque eu acho que isso também é um elemento de aprendizagem para que outras pessoas possam compreender dessa aprendizagem que é para todo mundo. Então, eu vou fazer, né, a descrição da imagem que está aí, é uma imagem de uma menina negra, e essa menina, inclusive, está fazendo uma leitura de um material, o livro que ela está lendo aí está em braille, tá? Então, o que é metacognição? Eu não sei se é algo, um termo que vocês conhecem, mas esse termo está muito presente dentro da área da educação, né? E a gente já faz, então, essa discussão, que para além da cognição, eu preciso trabalhar, enquanto professor e enquanto aluno, as questões relacionadas à metacognição. Então, o que é isso? A metacognição é a capacidade do ser humano de monitorar e autorregular os seus processos cognitivos. A essência do processo metacognitivo parece estar no próprio conceito de self, ou seja, na capacidade do ser humano de ter consciência de seus atos e pensamentos. Então, mais do que a questão da cognição, para além dela está a metacognição, que é como eu me reconheço enquanto sujeito aprendente, capaz de aprender, capaz de desenvolver a minha inteligência, mas que eu preciso conhecer como que eu aprendo. Como que eu apreendo os conteúdos a partir de mim mesmo, né? Quem sou eu diante desse processo de aprendizagem? Então, cada vez mais que eu me conheço, eu me torno um sujeito autônomo que consigo conhecer e reconhecer quais são os meus processos de aprendizagem. E para que eu reconheça, então, esses meus processos de aprendizagem, que eu me aproprie cada vez mais e que eu me torne um sujeito cada vez mais capaz de aprender, eu preciso também construir este conceito de autonomia. E a autonomia é algo que é construído no sujeito para além do conceito de independência, né? O conceito de independência, ele me diz de coisas que eu consigo fazer sem a ajuda de outra pessoa, independentemente eu faço, né? E o conceito de autonomia, ele vai trazer para além disso, você fazendo, você se colocando diante, você se tornando sujeito dessa sua história, né? Então, a autonomia, para Paulo Freire, é a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas também sujeito da história. Desta forma, o indivíduo autônomo é aquele que participa do seu próprio processo de aprendizagem, trazendo para a sala de aula suas próprias experiências e o seu saber. Então, o conceito de autonomia, ele tem a ver com essa tomada de decisão que eu tenho diante do mundo e diante das pessoas, diante do saber e diante da aprendizagem, né? Eu não sou alguém em que é depositado em mim toda a aprendizagem, eu não sou uma tábula rasa, né? Eu trago minhas aprendizagens, eu trago minhas experiências, e isso é que faz uma relação com aquilo que eu aprendo, então eu tomo uma posição diante disso. Entendendo que o conceito de autonomia, ele também traz a questão da aprendizagem
e do se fazer inteligente coletivamente. Eu não sou inteligente para mim, né? Aprender tem a ver com as relações que eu estabeleço com os outros, né? Eu me faço inteligente numa rede de inteligente, de possibilidades de lidar com essa inteligência. Essa experiência que vocês têm na empresa, de ter essas terças, né, culturais, isso é um processo de construção de inteligência de maneira autônoma, de construção e possibilitar a aprendizagem para todo mundo. Entendendo que eu não me faço sozinho, que mesmo que eu estabeleça e construa a minha independência e a minha autonomia, a gente não é nunca sozinho, a gente está sempre em rede. Então, essa experiência de vocês trazerem os saberes que os outros têm, né, que os próprios funcionários dessa empresa, os saberes que cada um tem, isso torna o grupo mais inteligente e proporciona outras aprendizagens, né? Então, são aprendizagens compartilhadas, porque aprender, eu não posso aprender sozinho. Eu não me faço inteligente e não aprendo sozinho e distante do outro. Eu aprendo para que eu possa melhorar, inclusive, o meu próprio ambiente de trabalho. Né? Então, essa é a ideia dessa inteligência coletiva, que é construída coletivamente e com a participação de todos, né? E como sujeitos autônomos e que constroem esse seu próprio. Então, quem é esse aprendiz autônomo? Né? A aprendizagem se torna autônoma quando os aprendizes estão dispostos e capacitados para assumir o controle de sua própria aprendizagem. Né? Então, quando a partir desses processos metacognitivos eu me dou conta de como é que eu aprendo, o que favorece mais a minha própria aprendizagem, então eu tomo consciência desse processo e aí eu me coloco diante disso como alguém que pensa, que não só recebe algo pronto, mas alguém que constrói essa sua própria aprendizagem. Então, a gente tem aqui uma imagem de uma menina sentada em cima de uma pilha de livros, né? Então, a gente tem sempre essa ideia de que a aprendizagem e tudo que eu aprendo, ele vem sempre de algo que já foi construído a priori, antes de mim, né? E a gente precisa desconstruir um pouco essa ideia, porque quando eu me torno, né, esse aprendiz autônomo, significa dizer que eu também construo aprendizagem, e eu disponibilizo essa aprendizagem para toda uma comunidade. E aí, então, a gente vai ver um pouquinho sobre técnicas cognitivas e metacognitivas para obter sucesso na aprendizagem. Então, vocês estão vendo aí, né, são 3 GIFs animados aí, né, tem o primeiro GIF é a imagem de uma menina lendo, né, então ela está no movimento da leitura, o segundo está aí usando o computador, e a terceira está lá numa situação de sucesso, né, com o A mais lá do inglês, então uma situação de sucesso na aprendizagem, que na verdade é o desejo que a gente tem, né, a ideia é que a gente seja bem-sucedido nas experiências de aprendizagem pelas quais a gente passa ao longo da vida da gente. Bom, para que a gente construa, então, essa autonomia acadêmica, né, a gente precisa entender que ela ela é intrapessoal, ou seja, né, é do meu desejo. Então, é algo que eu coloco o meu desejo interior para que eu possa construir essa autonomia acadêmica. Então, eu posso ter o desejo de aprender a falar uma língua estrangeira, eu posso ter o desejo de aprender a cozinhar, eu posso ter o desejo de fazer um curso superior, eu posso ter o desejo de fazer um curso técnico. Então, é o meu desejo que motiva e que movimenta a construção dessa autonomia acadêmica. Ela está relacionada à aprendizagem, aprender a aprender, assumir o controle da própria aprendizagem. Então, a gente tem aqui a imagem de uma moça
carregando, né, seus livros, seu material. E como é que a gente desenvolve, então, essa autonomia acadêmica? Identificando seus estilos e estratégias pessoais de aprendizagem, de modo a conhecer seus pontos fortes e pontos fracos como aprendizes, com apoio de questionários sobre estilos e estratégias de aprendizagem, por exemplo, né? Então, por que é importante que a gente conheça quais os pontos fortes e os pontos fracos da gente enquanto aprendiz? Exatamente para que eu possa me ancorar aonde eu sou forte, aonde, né, é a minha melhor característica, e que eu possa, então, melhorar os meus pontos fracos, para que eu possa alcançar, né? Existem vários questionários sobre estilos e estratégias de aprendizagem, e eu trouxe um exemplo para vocês hoje, daqui a pouco eu disponibilizo o link dele para vocês, para que vocês, se nunca pensaram sobre isso, para que vocês comecem, então, a pensar isso e observar a si próprio como que eu aprendo melhor, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que aprendo escrevendo. Se eu estiver numa aula, se eu estiver num congresso, num seminário, eu tenho que estar fazendo minhas anotações. E o que é pior, as minhas anotações são feitas a lápis, né? Então, é a forma com que eu apreendo e aprendo, né, dos diversos conteúdos. Eu costumo muito falar que eu escuto a partir da ponta do lápis, né? Então, o que eu estou ouvindo, eu vou fazendo minhas próprias anotações, e a hora que eu chego em casa, né, ou a hora que acaba a aula, já que agora a gente nem chega em casa mais, a gente está em casa durante a aula, eu leio os meus apontamentos, né? Se outra pessoa pegar o meu material para ler, talvez não faça sentido nenhum para ela, né? Mas ele faz sentido para mim, porque às vezes uma palavra que eu anotei, ela vai desencadear memórias daquilo que eu vivi, daquele conteúdo que eu vivenciei, né? E eu, né, pensando sobre isso, tentando me conhecer e entender por que eu aprendo dessa forma, né? Eu me lembro quando eu estava no ensino fundamental, lá na antiga quinta série, que minha mãe começou a estudar, né? A gente começou a ter várias matérias, né? A gente sai do quarto ano lá com português, matemática, história, geografia, 4, 5 matérias, e chega no quinto ano, o volume de matérias dobra, né? Então, você passa a ter 6, 7, 8 matérias a partir do quinto ano. Então, eu estudava, minha mãe estudava com a gente, e minha mãe estudava fazendo anotações, fazendo registros, né? E ensinou a gente a fazer resumos, né? Fazer provinhas. Minha mãe fazia provinhas para a gente, escrevia as perguntas tiradas lá da atividade, e a gente respondia as provinhas que minha mãe fazia. Então, eu comecei e aprendi a estudar diversas matérias ao mesmo tempo, exatamente fazendo dessa forma. Então, talvez por isso que até hoje eu ainda carrego esse tipo de aprendizagem dessa forma que facilita para mim, para que eu possa compreender. Então, por isso a importância, quando a gente diz da importância, da gente entender quais são os nossos processos metacognitivos. O que me faz aprender melhor, né? Não significa dizer com isso que se eu sou uma pessoa visual, a gente vai ver um pouquinho para frente, se eu sou uma pessoa que aprendo mais pelo estímulo visual, eu nunca vou conseguir aprender nada se o estímulo for auditivo, né? Por isso é que a gente traz, então, essa ideia de que eu preciso conhecer meus pontos fortes e meus pontos fracos, para que eu possa sempre ampliar e melhorar isso, tá? Uma outra possibilidade de desenvolver essa autonomia acadêmica é aumentando o seu repertório de estratégias e estilos de aprendizagem, pela incorporação de estilos e estratégias de aprendizes de sucesso. Então, tá vendo como uma coisa está sempre interligada à outra, né? Eu não aprendo sozinho, eu não sou uma ilha, eu estou sempre em contato
com outras pessoas. Então, muitas vezes a gente observa como é que outras pessoas aprendem, quais são as estratégias, né, que essas outras pessoas utilizam, e às vezes eu consigo incorporar essas estratégias nas minhas próprias estratégias de aprendizagem. Avaliando continuamente o seu progresso na aprendizagem, por meio da escrita de diários, respondendo a testes e outros tipos de provas regulares. Quando eu coloco aqui, né, escrita de diários, eu posso fazer desses diários, eu posso fazer síntese. Eu tive uma aula hoje, e aí a hora que acabou a minha aula, então eu vou fazer registros daquilo que foi dito nessa aula. Então, eu posso lançar a mão dessas escritas e dessa forma de registro escrito, né, para que eu possa já iniciar o meu processo de aprendizagem. Eu posso buscar oportunidades de contatos e outras produções relacionadas ao conteúdo em questão, além da sala de aula. Então, eu tanto posso utilizar bibliotecas, e aí, nesse momento, inclusive, a gente tem tanto a biblioteca física quanto as bibliotecas virtuais, né? A quantidade de material que está disponível nas redes sociais é impressionante. Então, eu sou de um tempo em que a gente aprendia utilizando a enciclopédia, né? E aí não tem jeito, né? Vou ter que falar. Enciclopédia Barça, e não era todo mundo que tinha esse material disponível, né? Então, a gente às vezes tinha um colega que tinha essa enciclopédia em casa, e aí a gente ia para a casa do colega estudar junto e fazer pesquisa. Hoje a gente tem essa possibilidade dessa quantidade, essa infinidade de material que está disponível, né? Nas diversas mídias, por exemplo. Uma outra forma de eu acessar esses diversos conteúdos a partir das próprias redes sociais, né? A rede social, neste momento, e principalmente nesse contexto à distância, ela tomou uma proporção muito maior do que ela já tinha, né? Tem várias comunidades de aprendizagem que estão disponíveis na rede aí para todo mundo, né? E tem muita coisa boa, né? Então, a gente precisa também, inclusive, entender qual é o meu objetivo e procurar, e pesquisar, e ser autônomo e correr atrás, né? Como eu disse, a gente não tem que estar esperando que algo chegue pronto do outro, né? Por isso, do processo dessa construção dessa autonomia o tempo inteiro. Bom, autonomia social, né? O que quer dizer essa autonomia social? Então, ela é interpessoal. Significa dizer que ela está nas relações que eu estabeleço com os outros, né? E estabelecer relação com o outro também é uma aprendizagem, porque não é algo fácil. E socializar não significa dizer que porque eu estou no mesmo espaço social que alguém, que eu estou me socializando. Então, também são aprendizagens e construções. Essa autonomia social, ela está relacionada a essa habilidade e à disposição do aprendiz no sentido de se tornar efetivamente um membro cooperativo em uma comunidade de aprendizagem, né? Ou eu posso participar dessa comunidade de aprendizagem que já está pronta, ou eu posso criar comunidades de aprendizagem. Existe uma pirâmide de aprendizagem de William Glasser, que ele vai dizer que as pessoas aprendem mais quando eu ensino algo para o outro, né? Então, essa comunidade de aprendizagem, ela também pode funcionar como uma via de mão dupla. Eu tanto posso ampliar esse meu repertório de aprendizagens e buscar outras fontes de aprendizagem, como eu também posso oferecer aquilo que eu sei, aquilo que eu já domino, eu posso oferecer para o outro. Isso me qualifica cada vez mais. Como que eu desenvolvo, então, essa autonomia social? Procurando a ajuda de professores, e aí o professores aqui está entre aspas, porque o professor não necessariamente, nem sempre é aquela
aquela figura do professor institucional mesmo, né? Porque professor, neste momento, pode ser, inclusive, o meu colega, né? Pode ser o meu par, mas que tem um desenvolvimento melhor em determinado assunto e que vai me ajudar, né? E que vai mediar, então, essa aprendizagem para mim. Então, para obter, né? Para que eu procuro essa ajuda desses outros professores e desses pares, então? Para obter feedback sobre temas difíceis e resolução de problemas. Aprendizes fazem isso por meio de diálogos dentro e fora de sala de aula, né? Então, eu entender e enxergar que eu vou estar sempre buscando essa inter-relação junto com o outro, e que o outro pode me ajudar a aprender sobre várias situações, inclusive. Uma outra forma é colaborando com outros aprendizes no sentido de reunir informações sobre questões específicas sobre as quais estejam trabalhando. Então, é a questão da valorização da inteligência coletiva. Então, nós, enquanto seres sociais, a gente está aprendendo um com os outros o tempo inteiro, né? E todo tipo de aprendizagem. Como desenvolver a autonomia social? A partir da formação de comunidades de aprendizagens, né, nas redes sociais, em que possam desenvolver grupos socialmente coesos e unificados, de apoio mútuo, buscando autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. Conteúdos, eles estão disponíveis em vários espaços, com um volume muito grande, com um acesso muito fácil. Então, o mais importante do que a gente saber sobre conteúdos é saber aonde buscar, de que forma buscar e entendendo de que forma, então, que eu aprendo. Esse que é o X da questão e talvez o pulo do gato para que a gente tenha uma aprendizagem melhor e mais qualificada. Bom, e aí a gente vai falar também um pouquinho sobre a autonomia libertadora. Só um minutinho. Essa autonomia libertadora, ela empodera os aprendizes a serem pensadores críticos. A autonomia libertadora vai muito além do aprender a aprender. Ela procura reconhecer os entraves sociopolíticos que os impedem de realizar plenamente o seu potencial humano. Eu não consigo ver vocês. Alguém está querendo fazer algum comentário ou era algum microfone que estava aberto? Era só um microfone aberto mesmo? Bom, essa autonomia libertadora, então, ela procura reconhecer os entraves sociopolíticos que os impedem de realizar plenamente o seu potencial humano e munido com as ferramentas intelectuais e cognitivas necessárias para superá-los. E como que a gente, então, desenvolve essa autonomia libertadora? Explorando as inúmeras possibilidades oferecidas pela internet e, posteriormente, trazendo para a sala de aula os seus próprios tópicos e materiais para debate, bem como suas perspectivas individuais sobre os temas, refletindo sobre a formação de suas identidades por meio da escrita de outros textos sobre assuntos que os estimulem a pensar em quem são e como se relacionam ao mundo social, perceber o seu lugar no mundo. Então, a gente tem aí a imagem de uma menininha com a mão no queixo aí, em sinal de dúvida. Não basta só que a gente aprenda, mas a gente precisa entender qual que é meu lugar nesse mundo e o que eu estou fazendo aqui e pensar, então, socialmente, como que eu posso
a partir do meu próprio aprendizado, a partir da minha modificação de postura, a partir da minha construção de uma autonomia libertadora, como que eu faço que esse mundo se torne algo melhor, né? Porque a ideia da aprendizagem não é algo que se encerra em mim, é algo que precisa reverter em uma ação para que a gente possa ampliar e melhorar o mundo em que a gente vive, né? Então, por isso que eu trouxe essa dimensão dessa construção dessa autonomia, porque aquilo que a gente aprende, ela precisa estar a serviço do desenvolvimento para outras pessoas, inclusive, né? Então, eu preciso saber para quê? Eu estudo para quê? Né? Aí eu consigo estabelecer, então, objetivos, estratégias e consigo me tornar melhor enquanto ser humano. E aí, diante de tudo isso, a gente tem os estilos de aprendizagem, que é o que vai me ajudar a perceber, né, e estabelecer quais são as minhas estratégias metacognitivas para o aprendizado. A gente tem ao cantinho aí, né, uma imagem de um estudante utilizando um computador de mesa. Você já percebeu que há inúmeras diferenças na forma com que cada indivíduo lida com uma situação de aprendizagem? Alguns são mais extrovertidos e outros menos. Alguns gostam de comer enquanto estudam, outros gostam de ouvir música ou até de recitar o conteúdo estudado para uma melhor compreensão. Uns prestam atenção nos mínimos detalhes e preferem administrar o seu próprio aprendizado, enquanto outros são mais globais, ou seja, apreendem bem a ideia principal e gostam de ser bem instruídos por um professor ou guia. Essas características são pessoais e indicam o estilo de aprendizagem de cada um. Então, aí a gente tem a imagem, né, de uma pessoa com um caderno na mão. Essas preferências, né, que cada um tem e que tem a ver com seus estilos, né, elas são preferências sensoriais. Então, elas estão ligadas mesmo aos sentidos que a gente tem. Então, tem pessoas que são mais visuais, né, tem pessoas que são mais auditivas, né, tem pessoas que são mais táteis sinestésicas, né, que gostam de movimento, que gostam de colocar a mão na massa, né. Então, para essas pessoas, a gente tem hoje o que chama de cultura maker, né, que é o que as pessoas gostam de fazer e de experimentar. Tem as pessoas que aprendem pelo olfato, né, embora alguns sentidos são mais utilizados e mais perceptíveis com relação à aprendizagem, mas não sei se vocês conhecem um livro chamado O Perfume. Ele conta a história de um sujeito, se não me engano, na França, em situação de rua, e que ele se torna um grande perfumista a partir do sentido do olfato. Então, ele tinha um olfato muito apurado, então ele conseguia perceber as nuances dos sentidos. Então, a partir daí, ele começou a aprender e se torna um perfumista. Tem pessoas que aprendem a partir do paladar. A minha mãe é um exemplo desse. A minha mãe come alguma coisa em um restaurante, em algum lugar, ela chega em casa, ela consegue repetir a receita a partir do paladar, porque ela consegue perceber, inclusive, quais os temperos que estavam naquela receita. Então, ela replica essa receita em casa a partir do que ela experimentou, né? Eu vou tentar colocar para vocês aqui o link do questionário, né, sobre estilos de pensamento, para que talvez possam ajudar a vocês. Eu vi que Mariana, né, que colocou aqui, que contribuiu, na verdade, me fez refletir em muita coisa. Eu devia ter tido essa palestra na época da faculdade. A gente imagina que talvez fosse ajudar mais, né? Mas a gente está sempre nesse processo de aprendizagem, né? Então, a gente está o tempo todo aprendendo coisas novas, graças a Deus, né? Isso é que faz que a gente melhore
enquanto ser humano, né? Gente, eu não estou conseguindo colocar, não sei por que eu não estou conseguindo colocar aqui no chat o link. Achei o máximo você falar que procure inserir o assunto sobre deficiente em todos os meios que você está presente como forma de conscientização. Eu, como mãe de autista, fiquei muito feliz. É, então, eu acho que a gente precisa pensar e conversar sobre esse assunto o tempo inteiro, né? Eu acho que as pessoas em situação de deficiência ainda passam por preconceito, situações de preconceito, situações de estigma o tempo inteiro. Então, essa é a minha área de atuação, né, no momento, então eu gosto sempre de trazer essa perspectiva, né, para que a gente possa pensar, e principalmente vocês que são jovens, né, que estão iniciando nesse processo, que estão iniciando, muitos de vocês estão terminando ainda a faculdade, muitos de vocês estão iniciando no mundo do serviço, né? Então, eu acho que é importante que vocês tenham essa dimensão para que esses estereótipos eles sejam desconstruídos, né, e que entendam que pessoas em situação de deficiência não são pessoas que não têm possibilidades do aprender, que não têm possibilidades do fazer, do conviver com todo mundo, né? Primeiro porque o mundo é grande demais e cabe todos, né, e com suas diferenças. Então, a deficiência não torna a pessoa menos capaz para nada nesse mundo, né? Por isso que a gente fala pessoas em situação de deficiência, porque se o contexto não é favorável, essa situação de deficiência ela é potencializada. Então, se a gente, nas nossas diversas atuações, nos nossos diversos campos, a gente consegue trazer acessibilidade, então eu tiro a pessoa da situação de deficiência. Então eu gosto de falar sobre essas coisas e trazer isso, né, embora não seja o foco da nossa conversa, mas eu acho que cada um dentro do seu campo e da sua área precisa entender que é a diferença que nos torna seres humanos, né, e que a nossa essência enquanto ser humano está na diferença. Então, por isso que eu penso assim, que todos vocês têm a contribuir para que isso possa ser, essa situação seja minimizada no sentido, né, da deficiência, e podem contribuir para uma sociedade mais justa, mais humana, mais inclusiva, mais igualitária, onde cada um e todos possam estar presentes nela do jeito que ele é, né? Sem que isso seja encarado como uma falta, né? A deficiência não é uma falta, a deficiência é a característica da pessoa, mas a deficiência não define ninguém. Bacana. Eu penso que é sempre isso, sabe, gente? Eu acho que vocês, que são uma geração jovem, vocês têm outras possibilidades para que a aprendizagem, né, o aprender a aprender para vocês seja mais potencializado. Então, usar dessas estratégias, usar dessas possibilidades, né, e principalmente nesse contexto à distância, onde várias coisas foram surgindo em termos de recursos enquanto softwares, né? Então, produzir material próprio de estudos, produzir material que possa colaborar com o outro, né, para a aprendizagem do outro. Então, eu acho que isso é muito importante. Incorporar essas diversas mídias nessa aprendizagem de vocês, eu acho que vocês estão com a faca e o queijo na mão, gente. A gente que é de uma geração mais antiga, a gente que é professor, a gente teve que correr atrás.
e teve que aprender a utilizar de muitas coisas que a gente não fazia ideia de que existiam, né? Então, a possibilidade, ela está aí para todo mundo, né? Então, utilizar os recursos que estão disponíveis, né? E aprender de uma outra forma, né? Potencializando a aprendizagem a partir dos recursos que hoje estão disponíveis muito mais, né? Eu sou do tempo onde a gente aprendia com o giz, o quadro negro, cuspe giz, e copiando as coisas no caderno. Hoje a coisa não funciona dessa forma, né? E quando a gente está aberto a aprender com o outro, não importa quem é esse outro, a gente só tem a ganhar, né? Eu me lembro quando meus filhos começaram a fazer curso na área técnica, eu perguntei para o meu filho mais velho um dia, né? Cadê seu horário de prova? E aí ele me mostrou o celular. E eu olhei para a cara dele e falei assim, como assim? Né? Aí ele abriu o celular e me mostrou uma foto do horário de provas. Né? E aí que eu fui começar a compreender como que incorporar as novas tecnologias ao fazer diário da gente, como que ele otimiza e como que ele ajuda que eu possa aprender outras coisas. Né? Então, quando ele me disse, né, o meu horário de provas aqui, ele está comigo o tempo inteiro. Se ele tivesse anotado no caderno, se eu saio sem o meu caderno, ele não está comigo mais. Né? Então, a possibilidade da tecnologia e de usar essa tecnologia a nosso favor, ela só veio a contribuir. Né? Mas, para isso, por isso é que eu quis trazer para vocês essa ideia dessa construção dessa autonomia nesses diversos contextos. Porque se eu consigo construir essa minha autonomia e eu saio em busca dessa construção de um aprendizado que ele é meu, né, a perspectiva de melhorar o meu aprendizado ela é muito maior, né? Porque eu não preciso esperar que isso venha do outro, né? Antes a gente tinha, como eu disse, a gente tinha o saber do professor, que a função do professor era de transmitir esse saber, e as enciclopédias que existiam. Né? Hoje a gente consegue entender que a função do professor não é de transmissão desse saber, porque os espaços onde eu busco esse saber, eles estão diluídos por aí, né? Mas o papel do professor, então, ele se transforma, porque aí ele é um mediador dessa aprendizagem, né? Porque ele não é mais uma fonte de saber, ele não tem essa verdade absoluta nessa construção desse saber, nessa transmissão desse saber. Na verdade, hoje a gente trabalha nessa perspectiva de construir esse saber junto com os estudantes. Por isso a importância de que vocês se tornem protagonistas do aprendizado, né? Porque não dá mais para vocês esperarem que alguém venha com uma verdade pronta e absoluta e que depositem isso em vocês, né? Então, tá com vocês. A responsabilidade suas, inclusive, ela se torna muito, muito maior. Agradeço muito a vocês são muito gentis, né? E só ressaltando, quando eu pedi que fizesse a audiodescrição no card, né? Agora vocês entendem o porquê, né? Então, é exatamente por isso, né? Tirando lá de Paulo Freire, grande mestre dentro da educação, quando ele diz que a teoria da gente ela tem que se tornar a prática da gente. Né? Então, isso é algo que eu trago para todos vocês, mesmo que vocês não estão na área da educação, né? Aquilo que a gente traz enquanto teoria, aquilo que a gente traz enquanto aprendizado, a gente tem que transformar isso na prática da gente. Né? Então, isso é que faz com que a gente seja profissional melhor e que a gente incorpore a aprendizagem para todo canto que a gente vai. E parabenizar vocês por essa